Então, quem é Jesus? As pessoas fazem muita confusão com isso. Todos dizem ter Jesus, mas cada um vive uma coisa diferente. Mas quem que é Jesus? Jesus, então, é a palavra manifestada. Não somente quando está escrito, mas depois que ela se cumpre. Primeiro a promessa, e depois aquilo que se cumpre. Aquilo é Jesus. Quando a palavra se cumpre em cada era. Em cada era da igreja. Não diz Martinho Lutero, Jesus era o quê? Era aquela mensagem que se cumpriu ali através de Lutero. Quando Lutero pregou a mensagem, o justo verá pela fé, aquilo era Jesus. Quem rejeitou aquilo, rejeitou o próprio Jesus. Depois, cumpriu a palavra da era do amor fraternal, que era a era de John Wesley, chamada na escritura, ali em Apocalipse, qual foi a sexta era mesmo? Alguém me ajuda? A sexta era da igreja? Foi a sexta era da igreja? Filadélfia. Foi essa era que se cumpriu ali e João Wesley pregou sobre santificação. A igreja tem que ter também santificação. Aquilo foi Jesus que rejeitou aquela mensagem, que rejeitou aquilo, né, será julgado um dia. Não faz parte da noiva, da igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo foi fundada há 2000 anos atrás e não é uma denominação, é um povo que cada vez que a palavra se manifesta, esse povo crê naquela palavra. Em cada época que se cumpre a palavra de Deus, essa igreja, esse grupo crê na palavra de Deus. Então eles dormem no Senhor, partem da terra, estão esperando no paraíso. Aí chega outra mensagem, né, acrescentando aquela mensagem que veio. Acrescentando, por exemplo, a mensagem de John Wesley acrescentou aquilo que Martinho Lutero tinha trazido. Martinho Lutero trouxe: o justo viverá da fé. Né? Diz a história que ele até fumava, né? Martinho Lutero fumava. Mas tudo bem, aquilo ainda não tinha vindo nos dias dele. Mas depois Deus trouxe outra parte da palavra, que foi santificação. E os eleitos que estavam ali saíram da mensagem de Lutero e foram para a mensagem de John Wesley. Santificação. Aquilo era Jesus, porque Jesus é a palavra manifestada, como está aqui. E depois da mensagem de John Wesley, santificação, veio a mensagem pentecostal ali na Rua Azul, através de William Seymour, pregando sobre os dons espirituais, falando dos dons espirituais. Aquilo era Jesus ali naquela mensagem, era a palavra de Deus sendo manifestada ali. E todos que creram naquilo foram salvos, partiram para o Senhor, estão hoje no paraíso, aguardando o dia que nós chegarmos à perfeição. E depois disso veio a última mensagem, que foi a mensagem do Filho do Homem, o próprio Deus em carne humana na terra, trazendo toda a palavra de Deus, toda a revelação veio através dessa última era, através do Filho do Homem. E os eleitos que estavam naquela era, né, por exemplo, como Busuort realmente, né? Busuort olhou aquela luz e creu, né, nessa mensagem, e o William Branham, né, creu nessa mensagem e saiu daquilo, mas os outros ficaram ali. Olha a bagunça que está hoje a religião pentecostal. Meu Deus, como a coisa está caída. É um comércio vendendo cura, vendendo dons e fazendo tantas coisas que você fica abismado de ver o comércio ali comendo solto naquele lugar. Coisa tão caída, tão carnal, ao ponto da pessoa pegar a camisa manchada do sangue, que diz que alguém passou o facão no pescoço dele, e vender o toque naquela camisa, enrolar aquela camisa no manto e dizer: quem tocar nela, der um dinheiro e tocar nela, será curado. Que absurdo! Onde está isso na palavra de Deus? O único sangue que cura pecado é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Uma gotinha do sangue dele pode curar toda a terra, todos os doentes deste mundo. Apenas uma gotinha do sangue do Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o próprio Deus, não é uma outra pessoa. Como eu acabei de ouvir na internet ali um rabino falando mal de Jesus, né? Vocês rejeitaram Deus, ficaram com o príncipe, que absurdo que vocês fizeram, ficaram com um homem.
E deixaram Deus, o Criador, para ficar com Jesus, um homem. Ele não consegue, né, captar que esse homem era o grande eu sou. Ele não falou que era, mas provou que era. Não somente falou, mas provou através de obras que ele fez. Através de obras que ele fez naqueles dias e hoje também através de William Branham. Ele provou isto, que ele é Deus. Não uma segunda pessoa, uma terceira pessoa, mas o próprio Deus. Jesus é o próprio Deus, sim. Podemos adorar Jesus, né, com todo amor, tranquilidade e certeza, porque ele não era um homem apenas, ele era um homem Deus, ele era homem, lógico, 100% homem, mas era também 100% Deus, 100% Deus. No parágrafo 74, Moana fala, então a vida existe somente pela palavra de Deus manifestada. Então a vida somente existe na palavra de Deus manifestada. Manifestada. Qual a palavra que manifestou nessa era? Nessa última era? Foi apenas um profeta? Gente, um profeta só faz 4 milagres, 8 milagres. O ministério de profeta não faz muitos milagres. Olha, Elias só fez 4 sinais sobrenaturais em toda a sua vida, de quase 100 anos de idade. E Eliseu, que tinha a porção dobrada do espírito de Elias, só fez 8 sinais. A banda fala isso na mensagem, o terceiro êxodo, lá no parágrafo 380, mais ou menos, por ali, no finalzinho da mensagem, fala isso. Agora, nessa era, são milhares de sinais. É igual a pessoa ver, né, ouvir o miado de um gato e falar, tem um cachorro ali. Ou então, é como a pessoa vê uma sombra de um elefante vindo, de repente chega ali um coelhinho ali, um bate, não é mesmo? E quando você olha lá na sombra lá dos últimos dias, Sodoma e Gomorra, você vê lá 3 mensageiros descendo. 2 homens, 2 anjos, e um era Elohim. Um era Elohim, era o próprio Deus, Elohim. E nesta era também você vê a mesma coisa, 3 mensageiros. 2 anjos, que foi Billy Graham e Oral Robert, e o terceiro foi Elohim, que ficou com a noiva. Elohim ficou com a noiva. Só que usou um vaso, um corpo, usou um filho do homem, um profeta. Ou seja, o Deus profeta, o filho do homem, usou um profeta, um mensageiro. E discerniu os pensamentos das pessoas e fez milhares de curas. Deus fez, né? Milhares de curas, milhares de milagres. Né? Milhares de milagres. Essa foto também, examinada pelo FBI 2 dias. O FBI falou, é a única prova, a única coisa que mostra um ser sobrenatural. Essa luz não é natural. Examinar essa luz para ver se fosse a luz da lâmpada, ou a luz do sol, alguma luz ali. Mas não, o FBI falou, essa luz é sobrenatural. É a única prova sobrenatural que nós temos hoje. Essa luz guiou Moisés no primeiro êxodo, guiou Paulo no segundo êxodo, e está guiando hoje a igreja no terceiro êxodo, tirando das denominações e levando para a palavra de Deus, para irmos para o Éden restaurado. Para o Éden restaurado, mas somente aquele o quê? Aquele que receber, que crê nessa palavra manifestada. Porque se você estiver crendo apenas em um profeta nesta era, você está numa falsa luz. É uma falsa luz. A falsa luz é um clarão de uma outra era. Você está crendo que nessa era veio apenas um profeta, um grande profeta? Um mensageiro apenas, como veio nas 6 eras da igreja? Você está enganado, né? Completamente enganado. Se você crê que nessa era veio apenas uma estrela, pode até ser uma estrela, mas uma estrela de quinta grandeza, que nem o Sol. O Sol é uma estrela de quinta grandeza. E nesta era foi o mesmo Sol, diz Mombrano na mensagem A Festa das Trombetas, lá no parágrafo 200 e pouco ali. Mombrano fala, nesta era veio o mesmo Sol, o mesmo Filho que veio no Oriente, se pôs aqui no Ocidente. O mesmo Jesus, o mesmo Filho. A palavra Sol no inglês é a mesma pronúncia de Filho. Então o mesmo Filho, Deus encarno humano que veio lá, veio também aqui no entardecer. Você pode achar isso fanatismo, mas os sinais estão aí, os milagres estão aí para provar, não é eu falando, não é outros falando.
Mas Jesus falou, se vocês não creem em mim, creiam nas obras que eu faço. Olha as obras que eu tenho feito através do William Branham. Olha os sinais que eu tenho feito. Mas as pessoas estão cegadas pela religião, pela interpretação. Então não importa o que você fala para elas, né? A religião vem ali e fala que você está glorificando o William Branham. Não estou glorificando o William Branham, né? Estou glorificando o ministério que veio através dele. O William Branham foi apenas um homem. Ele sempre falava, não olha para mim, o baixinho careca, mas olha para a obra sendo feita aqui nesse momento. É isso que nós estamos tentando olhar. As obras que Deus fez através dele. Não olhando ele como o homem teve muito erro, muitas falhas, mas quando Deus vinha sobre ele, era perfeito. Por quê? Porque era a plenitude da divindade. Naqueles momentos era a plenitude, mas quando a plenitude saía dele, ele ficava apenas com uma porção na sua alma. Então ali sim, ele cometia alguns erros, algumas falhas, mas consertava, lógico. Porque o eleito sempre conserta. A Bíblia fala, não entristeçai o Espírito Santo de Deus com o qual está selado até o dia da redenção. Então você pode entristecer o Espírito Santo, mas o eleito corrige seus erros, jamais fica no erro. Errar, nós erramos todos os dias, mas temos que consertar também nossos erros. Consertar nossos erros. Então, voltando aqui para o 74, há um homem que pode acender a luz. Então, a vida existe somente pela palavra de Deus manifestada. A vida vem somente pela palavra de Deus manifestada. Enquanto estiver só no livro, enquanto estiver somente aqui na letra, enquanto estiver só no livro, assim ainda pode ser questionado. Pode ser questionado, lógico. Né? Mas quando a coisa acontece, cumpre. Mombrando pregou uma mensagem chamada Deus é seu próprio intérprete. Ele fala que Deus não precisa de intérprete. Ele mesmo é seu intérprete. Quando ele vem e cumpre a palavra dele, aquilo é a interpretação da palavra. Não tem que ficar questionando. Porque ele veio ali e cumpriu, como ele fez através do William Branham. Ele veio ali e fez milhares de sinais. Fez milhares de sinais. Então isso é interpretação. Não precisamos de ninguém mais ficar interpretando nada. Ele já veio e provou que foi a manifestação do Filho do Homem. Mas não foi a segunda vinda. Porque foi o mesmo lá que veio para Abraão. Lá não foi a segunda vinda de Cristo. Quando Deus veio ele como Filho do Homem em carne humana, servindo o coração de Sara e o nome de Abraão. Não foi a segunda vinda. Foi o último sinal. Então nessa era não pode ser segunda vinda. Não poderia ser segunda vinda. Porque isso não encaixaria com a palavra. E o Mombrana nunca falou que aquilo foi a segunda vinda. O Mombrana nunca ensinou que Cristo já tinha voltado. O Mombrana sempre ensinou que esse ministério do Filho do Homem foi o último sinal. O diabo quer levar a pessoa além ou deixar quem? A quem é crer que só veio um profeta. Né? Só o ministério de um profeta, de um anjo, de uma estrela só. Isto é ficar a quem? E ele quer levar o outro além. Dizer que Cristo já voltou. Isso aí é além, é ir além. O diabo está levando uma pessoa além de que Cristo já voltou. Cristo não voltou ainda. O livro não foi pego ainda. Lógico que não. Mas como nós conhecemos o mistério dos selos? Né? Conhecemos porque Deus conhece tudo, presente, passado, futuro, e pode revelar qualquer coisa que Ele quiser. Nada está fechado, né? Diante dele, nenhum livro está fechado. Ele abre todos os livros. Né? Porque quando Jesus pegar o livro ali, acaba a graça, misericórdia e intercessão. Ninguém mais será salvo depois daquilo. Não tem como, gente, você querer colocar o livro sendo pego já. Isso aí quebra toda a escritura, não tem maneira, não tem jeito. Né? Cristo já voltou, pegou o livro. Cristo não pegou o livro, porque quando ele pegar o livro, termina a graça e a misericórdia. Por isso que o Mombrana prega em várias mensagens depois de 63, que o livro não foi pego ainda. O livro não foi pego, o Cordeiro não pegou o livro. O Cordeiro não pegou o livro. O sétimo selo ainda não se cumpriu. E nem foi revelado, ele falou. Ele falou, o sétimo selo não foi revelado. Acabou. Mas foi. O Mombrana conclui a mensagem do selo falando que 6 selos foi revelado, o sétimo não foi. Depois, em outras mensagens, ele vem falando novamente isso. O sétimo selo não foi revelado. E outros grupos já saem fora também e falam que o Mombrana tem que citar para pregar o sétimo selo. Mentira, né, irmão? Mentira. O Mombrana fala que esse selo não será revelado, porque se for revelado, o diabo vai fazer muita anarquia com ele. Então, esse selo jamais será revelado ao público. Ao público. Mas só o público. Nós não somos público. Vai revelar para quem, então? A palavra de Deus é revelada aos eleitos, ao cristão. Ele esconde a revelação dos incrédulos. Nunca vai revelar isso para
para o incrédulo. Quando ele fala público, é lógico que está referindo à noiva ali. Isso não será revelado ao público. É claro que não, porque senão o diabo vai fazer muita anarquia, muito estrago com isso. Então o diabo quer manda a pessoa além ou aquém da palavra, quer tirar a pessoa do que realmente é a palavra. A vida vem somente pela palavra de Deus manifestada. Enquanto estiver só no livro, assim ainda pode ser questionado. Mas quando for manifestado, então você vê o produto do que ela falou sendo manifestado. Então isso é luz. Isso é luz sobre a palavra. Isso é luz, essa é a palavra que traz vida. Quando a palavra se manifesta. Você viu quem que é Jesus então? É a palavra manifestada do dia, não de outro dia, de outra era, não, mas é a palavra daquela era que é Jesus. A palavra que manifestou dessa era é Jesus, não a de ontem, a de outro dia. Tem que ser a palavra de hoje. Então isso é luz sobre a palavra. Está vendo? É isso que traz a palavra. Assim disse, então, quando acontece, isso é vida em luz. Luz trazendo vida. A luz traz vida. Então você vê a confusão que estão os grupos hoje da mensagem? Eles não sabem que palavra que se cumpriu. Eles lêem a mensagem do William Branham, igual o povo das igrejas lê a palavra, a Bíblia Sagrada. Os grupos da mensagem lêem a mensagem, mas não conhecem Jesus. Não conhecem Jesus. Não sabem quem é, porque Jesus é a palavra manifestada. Se eles creem que só veio um mensageiro, ou se eles creem que já se cumpriu a segunda vinda de Cristo, eles não conhecem Jesus. De um lado ou do outro, indo além, ficando aquém, eles não conhecem. Por quê? Porque eles erram o alvo, da palavra. Vamos agora para o parágrafo 124. 124. Aonde está escrito: Jesus disse: vós sois cegos guiando cegos. Eles deveriam ter sido capazes de ver quem ele era, mas eles não viram, porque eles estavam vivendo naquele clarão. Era para as pessoas verem o ministério que o William Branham realizou, que foi o ministério do Filho do Homem, não o Filho de Deus. Porque o filho de Davi vai ser na segunda vinda, quando ele vier para sentar como rei no trono do milênio. Era para eles verem o ministério do William Branham, mas no entanto não puderam ver, por causa do quê? Estão vivendo em clarões, pensando que estão com a verdade. Eles creem que estão com a verdade, eles creem que estão na igreja, que são cristãos. Então eles não conseguem ver o ministério desta era. E os grupos da mensagem, a mesma coisa, eles pensam que estão com a verdade, somos ricos, não temos falta de nada, são laodiceanos, não conseguem parar para examinar, para ver. Mas eles não viram, porque eles estavam vivendo naquele clarão. Agora, um clarão, como eu disse, é uma falsa luz, uma miragem, uma falsa concepção da verdadeira luz. Falsa concepção é algo que deve parecer-se com ela, mas não é isso. Eles pensam que estão com a mensagem. Mas ali o pastor pega o dízimo, o mamãe fala que o dízimo vai para o pastor, mas ele não é o dono do dízimo, é o administrador do dízimo, gente. Não desça o dízimo para esses homens, eles falam que são donos do dízimo, que eles podem juntar bens materiais com o dízimo que é deles, eles falam que o dízimo é deles. Mentira! Eles são administradores do dízimo, não são donos do dízimo. Eles estão enganando o povo está achando que são da mensagem, que estão na mensagem, eles pensam que estão com Jesus, mas estão enganados. É o que o Bruno fala aqui. É uma falsa concepção. Eles têm concepção falsa. Eles pensam, sentem que estão com Jesus. Eles sentem aquela alegria, aquele amor pelas almas. Por quê? Porque eles têm o Espírito Santo. Eles têm o Espírito Santo. As pessoas têm o Espírito Santo. Mas não na alma, eles têm no Espírito. Mas não tem na alma. E quem é cristão, quem é selado pelo Espírito Santo, tem na alma o Espírito Santo. Então amém a toda palavra. Essa é a evidência de quem tem Deus, quem tem Jesus, quem conhece Jesus, sabe quem é Jesus realmente. Essa é a evidência de quem tem o Espírito Santo, é dar amém a toda palavra. Ele não pode rejeitar nada da palavra. Se ele rejeita, isso mostra que ele não conhece Jesus. Quem é Jesus? Ele não tem Deus, não tem o Espírito Santo, não tem salvação, não faz parte da noiva. Ele pensa que faz, acha que faz, tem concepção errada. Uma falsa concepção da verdadeira luz. Falsa concepção é algo que deve parecer-se com ela, mas não é isto. Parece, surgirão falsos cristos, falsos profetas, com grandes sinais e maravilhas. Se possível for, enganaria até os escolhidos, se fosse possível. Mas não é possível enganar os escolhidos, porque os escolhidos foram predestinados desde antes da fundação do mundo, para ser conforme o Pai, Efésios 1, versículo 3, 4.
Agora, a única maneira pela qual eles poderiam ver a diferença, porque as mesmas coisas que Jesus fez provou quem ele era, que ele era a luz. Eles pensaram que eles estavam na luz, mas agora, se você apenas parar um minutinho e considerar quem está na luz, então, agora hoje, se um erro tão inconsequente foi feito pelos clérigos daquele dia, uma coisa tão inconsequente foi feita, irmãos, não acham que é hora de pararmos e considerarmos o que é a luz? Não cometamos um erro tão inconsequente, porém você está cometendo, você já o cometeu, veja, e não soube do mesmo modo que eles estavam então. Agora pare só um minuto e verifique o que a palavra diz para hoje. Pare, examine, gente. Eles querem fugir, não querem conversar. Os pastores não deixam mais os membros conversar com outros membros de outra igreja, com medo, porque eles não têm o ouro verdadeiro, a doutrina verdadeira da mensagem. Eles têm medo que seus membros conversem com outros membros. Eles têm medo, eles não querem entrar nesse confronto. Por quê? Porque não tem ouro verdadeiro. Se o ouro deles for levado no fogo, vai ser queimado, porque não é ouro, é perita, ouro dos tolos. Parece com ouro, brilha igual ouro. Por isso que eles pensam que estão na mensagem, porque é perita, parece com ouro. Eles lêem a mensagem ali no púlpito, mas interpretam tudo erradamente, erroneamente. É por isso que pare, pense, examine um pouquinho, converse com as pessoas, dialogue sobre a palavra. Seja sincero, porque Deus vai te revelar se você for sincero, se você for ali. Porque não adianta você fugir aqui. Porque do outro lado você não vai ter como fugir, você vai ter que cair diante de Deus mesmo, ser julgado, e você vai ver que não vai ter mais esperança naquele dia. Hoje tem esperança, se você chegar diante de alguém e for envergonhado com a sua doutrina, você pode se arrepender, porque ainda há sangue no propiciatório, mas naquele dia não vai ter mais esperança, porque Cristo já terá saído do trono da misericórdia, do dia do julgamento. Então se for para ser envergonhado, que seja envergonhado agora. Por isso que eu gosto de falar com todos esses membros que se diz da mensagem, porque se tiver algum erro comigo, eu quero ver esse erro e acertar minha vida. Mas não, eles querem fugir, estão fugindo, não querem conversar, não querem dialogar sobre o pastor, sobre o ministério, não quero fugir, não quero conversar para falar, não quero conversar, não quero dialogar. Se eles tivessem parado e pensado, aqui está ele, cumprindo ao pé da letra exatamente o que a palavra disse que ele faria. Não foi isso que Mombrana fez? Cumpriu ao pé da letra tudo que estava escrito para essa era, mostrando que era o Filho do Homem, e ele os desafiou como eu estou desafiando vocês. Ele os desafiou como eu estou desafiando vocês. Vocês, grupos que se diz da mensagem, que fala que tem 30 anos de ministério, 40, 50, 60, eu desafio vocês com a mensagem do Mombrana. Vamos sentar e conversar, dialogar. Vamos ver quem está com o ouro verdadeiro. Vamos tentar fazer a mensagem ali e ver. Se eu estiver errado, né? Amém, quero ver isso ser salvo. Me arrepender enquanto é tempo. Eu os desafio como eu estou desafiando vocês. Ele os desafiou como eu estou desafiando vocês. Estão vendo? Estão vendo? Eu estou desafiando vocês a olharem na palavra. Examinar as escrituras, a ver se essa não é a hora, estão vendo? Examinar as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, são elas que desta obra testificam hoje, as obras por si mesmas testificam que está sendo feito, e a escritura diz que será feito, assim isto é a luz da hora, a palavra de Deus assim o disse. Estamos chegando no final do culto, né? Falta apenas 6 minutos. Deixa eu ver se dá para ler mais alguma coisa aqui da mensagem. Essa mensagem mesmo, 224, né, para terminar, e 225. Vamos ver se dá para terminar. Então aí encerramos o culto. 224. Uma falsa luz, sabe? Eu estava agora mesmo pensando em algo, eu estava me referindo muito sobre a Inglaterra, mas eu estava pensando sobre uma falsa luz. Aqui não faz muito tempo, vocês se lembram desse maior roubo que a Inglaterra teve? Já teve, que foi feito? Um assalto de 7 milhões de dólares. Não creio que alguma vez tenha havido algo no mundo que se compare a isso. Um grande assalto recentemente, 7 milhões de dólares, até mesmo... Agora que
Sabe como eles fizeram? Por meio de uma luz falsa, eles colocaram uma luz no trilho da estrada de ferro, de advertência ao longo dela, até que se chegasse a uma luz vermelha e os fizesse parar, e ali ocorreu o roubo. Bem no lugar exato, uma falsa luz deu o maior roubo que as nações já conheceram, roubou as nações do maior assalto, o maior roubo foi feito através de uma falsa luz. E o maior roubo que a igreja de Deus já teve é uma falsa luz, um clarão, a denominação dele, a denominação engana as pessoas pensam que estão na verdade, falsa luz. Ela não tem roubado do poder do Espírito Santo, ela tem tirado da igreja a própria linha vital de comunicação, ela os tem despojado da palavra, quando eles aceitaram um credo em vez da palavra, ela os tem roubado. Eles afirmam ter a palavra, a própria palavra sobrevive para a era, ela dá-se a conhecer. Eles afirmam que tinham a palavra também lá no passado, nos dias de Jesus, porém ela disse, eles viram uma grande luz, e eles a rejeitaram, eles a viram, porém a rejeitaram-na. Nesta era a mesma coisa, os grupos da mensagem falam que estão com a verdade na luz, mas isto não é assim, isso não condiz, por quê? Porque não é a palavra que eles têm, não é. Eles pensam que estão com Jesus, que conhecem Jesus, mas Jesus é a palavra manifestada do dia. Qual foi a palavra que manifestou nessa última era, gente? Qual é a palavra manifestada nesta era? O Bruno fala isso em várias mensagens. Nesta era foi a plenitude que o povo da divindade, o Filho do Homem, não o Filho de Deus, o Filho do Homem, não o Filho de Deus. Só na mensagem, um julgamento, o Bruno fala isso 5 vezes. Nessa era foi o Filho do Homem, não o Filho de Deus. E hoje pastores, grandes pastores do mundo, aí falando que foi Filho de Deus nessa era através do William Branham. Que mentira, que engano, enganando as pessoas, isso é um assalto, o maior roubo, é uma falsa luz. Eles pensam que estão vivendo na luz, mas é uma falsa luz. Quem dera se as pessoas parassem, pensassem, analisassem a palavra, examinassem a palavra para ver, examinassem a vida de William Branham, não ficar só ouvindo o que as pessoas falam. As pessoas falam falso profeta, falso profeta, falso profeta. Gente, mas Deus jamais vindica o falso profeta. Olha a vindicação de Deus sobre esse homem, até essa foto e os sinais e maravilhas e a palavra. Ninguém consegue parar diante da palavra de Deus. A palavra está aí, né? Completa, até nas mínimas coisas, até no lava-pés. Jesus tomou a ceia ali em João 13 e falou, como vos fiz, façai vós também. E vem esses intérpretes, falsos intérpretes, falam que era apenas um símbolo. Não devemos fazer isso, era um símbolo, mas o batismo também não é símbolo, não fazemos um batismo. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. A ceia também é um símbolo, mas é a palavra, temos que fazer a ceia do Senhor, como a palavra de Deus nos manda fazer. Então esse povo vem enganando as pessoas, traduzindo, interpretando errado a palavra de Deus. Falsa luz. Vamos orar e terminar o culto. Que Deus abençoe cada um de vocês. Senhor Deus, entregamos esse culto, essa mensagem, Senhor, em Tuas mãos, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Se não for o Senhor em nossas vidas, nós erraremos o caminho, Deus. Não só nós, mas todas as pessoas, nós, erraremos no caminho. Tem misericórdia de nós. Nós possamos, Pai, estar sempre humilde na Tua presença, Senhor. Mostra as pessoas que não estão com raiva delas, Pai. Eu prego assim, por causa da sua unção, Senhor. Não é que eu estou com raiva de ninguém. Eu amo a todos, Senhor, e queria que todos vissem a verdade, Senhor. Mostra a elas que eu não tenho raiva de ninguém. Senhor, que o cristão não tem raiva de ninguém, Senhor. Pai, tem misericórdia deles, misericórdia de mim, de nós, Senhor. Que possamos, Senhor, estar firme na Tua palavra, de dia e de noite. Nós oramos, entregamos esse culto em Tuas mãos, Senhor. Entregamos nossas vidas também com esse culto em Tuas mãos, Senhor. No nome de Jesus Cristo oramos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe cada um de vocês.